Oi, gente, bem-vindos ao canal Rubricano. Eu me chamo Neide e hoje eu vou fazer a resenha do livro do Neil Gaiman, Coisas Frágeis. É a minha primeira leitura desse autor e eu achei ele simplesmente muito bom. Ele tem a narrativa ágil, as palavras dele correm mesmo, você consegue ler ele muito rápido. Eu li esse livrinho aqui no meu tablet em 2 dias e as histórias deles são meias malucas, tem uns que não tem pé nem cabeça, mas para uma primeira leitura eu achei ele um autor muito maravilhoso. Eu gostei, eu amei. Eu acho que eu baixei o outro livro, Coisas Frágeis 2, e vou fazer a leitura. Eu gostei muito desse livro, salvo um conto que eu não gostei, mas o livro ao todo é um livro muito bom, com a temática muito interessante, onde ele mistura aventura, mistério, temas assim bem pesados, e ele conseguiu fazer isso de uma maneira tão rápida que você lê num piscar de olhos. Então, assim, eu vou fazer um pequeno resumo de cada conto. O livro é um livro de contos do Neil Gaiman. São 9 contos desse livro, Coisas Frágeis. E eu vou fazer um pequeno comentário e uma opinião sobre cada conto. Eu já vi alguns comentários sobre esse livro e algumas pessoas não gostaram dele. E eu creio que seja por um conto que mais na frente eu vou comentar. Talvez seja por isso. Mas, num todo, o livro é muito bom. Eu recomendo a leitura dele. Para quem está começando, é um livro de uma maneira intensa, mas de uma leitura fácil. Apesar de alguns temas ser bem pesados. E apesar do Neil Gaiman deixar em aberto algumas coisas que, assim, eu não gostei muito. Mas, enfim, eu acho ele como autor, ele se saiu muito bem. Não conheço o Neil Gaiman, não sei da história dele, mas eu vou procurar dar uma estudadazinha sobre quem é o autor. Eu já li algumas coisas, mas assim, muito por cima na internet. Então, assim, eu espero que vocês gostem da resenha, que eu vou fazer o breve comentário de cada conto. Então, assim, vamos começar pela capa. Eu achei essa capa muito linda, muito bonita, assim, muito... Não é bizarra. Eu achei uma coisa sombria, bem interessante. Então, gostei muito dessa capa. Bom, vamos lá. Como eu disse, esse conto ele é composto por 9 contos. Assim, o Neil Gaiman, ele faz tipo um making of no início de cada conto, falando de como ele concebeu cada conto desse. Então, é interessante que ele fala como é que ele chegou à ideia principal do conto, como surgiu a ideia. Vamos voltar. Que é um programazinho, depois eu vou botar um videozinho sobre como vocês lerem num tablet, né? Para quem não tem o Combo ou o Kindle. Né? E para mim foi bem fácil. Tem os ajustes. Esse aí é outro vidinho que eu farei para vocês. Então, vamos lá. O primeiro conto é um estudo em Esmeralda. O segundo, A Vez de Outubro. O terceiro, Lembranças e Tesouros. O outro, Fatos, no caso da partida da senhora Finch. O Problema de Susan. Golias, Como Conversar com Garotas em Festa. O Pássaro do Sol. E o Clube e o Monarca do Vale.
Bem, gente, o primeiro conto é aquela linha do Sherlock Holmes do mistério, né, que é uma dupla que vai descobrir como uma pessoa foi assassinada, e é bem interessante. É uma historiazinha que envolve mistério, estudo, né, como o mesmo título diz, é um estudo sobre um caso, e eles vão descobrir como uma pessoa foi assassinada, é uma pessoa famosa lá de Londres, e é bem interessante. O melhor conto que eu acho dele foi A Vez de Outubro. Esse conto é muito bom, eu acho que ele deveria ter se estendido mais nesse conto. Ele, assim, eu não gosto muito de histórias que, assim, acabam de repente. Eu sou mesmo da linha de ter o começo, o meio e o fim, e o Neil Gaiman, ele termina assim as coisas inesperadamente. Então esse conto estava tão bom, mas ele terminou de uma forma tão inesperada que pedia mais coisas. Então assim, eu fiquei um pouquinho, não digo decepcionada, mas eu esperava mais desse conto. Imagine assim, você os meses do ano se reúnem para uma reunião e cada um conta uma história. E dessa vez, quem conta a história, quem preside a reunião é o Outubro. Então, a partir de uma história que ele relata, de um menino que sofre bullying, do irmão, que foge de casa, e que ele encontra um amigo de uma forma inesperada nessa fuga dele. E é bem interessante. Então, envolve um mistério aqui que eu não vou contar para vocês, mas é bem interessante, dele com outro garotinho que ele encontra. Lembranças e Tesouros é o conto mais pesado dele. Gente, esse conto, eu acho que a maioria das pessoas ficaram assim não digo chocados, eu acho que quem é mais sensível deve ter ficado. Lembranças e Tesouros é um conto que a temática dele é a pedofilia, o abuso sexual. Conta a história de um rapaz que nasceu de um estupro e que ele cresceu sem pai nem mãe, foi para um orfanato, e no orfanato ele também sofreu esse mesmo abuso por um diretor, por um vice-diretor do orfanato. E ele se vê como escravo sexual desse povo assim meio sórdido, né, que gostavam de garotinhos e abusavam sexualmente desses garotinhos. E ele acabou crescendo e virando também um abusador. E ele gostava de menininhas de 8, 9 anos. E uma pessoa que abusou ele, que é o senhor Alice, ou Alice, né, pode ser que a pronúncia em inglês seja Alice, mas eu denominei de senhor Alice. Ele abusa dele, mas ele gosta muito do jeito dele e acaba apadrinhando ele, fazendo ele um homem, digamos, apresentável perante a sociedade de Londres. Só que ele vira um capanga dele, né, um cão, realmente um cão fiel a ele, e ele pratica todo tipo de atrocidade, né, para esse senhor, que é o senhor Alice. Então a temática é mais ou menos nesses moldes. É um tema muito tenso, um tema muito pesado, né? Quando envolve pedofilia, abuso sexual, mas o Neil Gaiman, eu acho que ele saiu muito bem na escrita desse conto. O próximo conto é Fatos, no caso da partida da senhora Finch, que o pano de fundo é 3 amigos que levam uma senhora que está lá na cidade deles, né? E eles vão para um circo dos horrores. Não sei bem se é circo dos horrores. Eles vão num parque, e nesse parque existe aquela sala onde vocês entram e se assustam, onde tem fantasma, tem todo tipo de bizarrice. E eles entram nesse parque com a senhora Finch, que na realidade o nome dela não é senhora Finch, mas eles denominaram ela assim.
E vai contando a história. E o finalzinho dela não é um final muito legalzinho, mas é um conto legal, né? O problema de Susan, né? O autor, ele relata que ficou meio decepcionado com o final da Susana. Quem conhece as Crônicas de Nárnia sabe do que eu tô falando. Quem não conhece, quando lê esse conto, vai ser um grande spoiler, né? Então, quem não leu, eu não recomendo ler. Quem leu, ele vai dar o ponto de vista dele sobre o final dessa personagem. E o desenrolar é exatamente isso. Ele dá tipo uma continuidade ao final da Susana das Crônicas de Nárnia. É uma visão dele. O próximo é o Golias, que ele conta que se baseou no roteiro de Matrix. Ele se baseou no roteiro de Matrix para realizar esse conto. E é praticamente a mesma coisa da Matrix, né? Um cara cheio de conflitos que eles falam que o nosso mundo não é um mundo real, é um mundo imaginário, que o verdadeiro mundo é a Matrix. E assim ele vai desenvolvendo toda a história dele. O próximo é Conversa com Garotas em Festa. É bem interessante esse conto, onde dois amigos vão parar numa festa errada. E eles entram nessa festa e acham as garotas assim meio estranhas. Elas têm umas conversas meio, sim, bem estranhas. Mas elas são muito bonitas. Bom, no meu entendimento, eu acho que as garotas eram alienígenas. Não sei. Comentem aí nos comentários. O final me decepcionou um pouquinho. Mas, no todo, assim, ele estruturou muito bem. E eu gostei, assim, gostei menos do final. Agora, o conto que eu detestei, que eu acho que ele errou a mão, foi o Pássaro do Sol. Eu achei uma história muito sem pé nem cabeça, uma história arrastada. Eu não gostei. O Pássaro do Sol é as pessoas que se reúnem num clube de comidas e eles falam da história desse pássaro do sol e eles vão comer esse pássaro e tal, e por aí vai. E o último é o Monarca do Vale. É uma história bem interessante, eu gostei. Eu acho que é a mais extensa dele, é o maior conto, onde um forasteiro aparece num vilarejo na Escócia, onde é um vilarejo bem deserto, com pessoas estranhas, e ele vai, explorar essa região. Até que no hotel ele encontra um doutor, que o doutor chama ele de monstro, diz que ele é um monstro e ele não entende. Ele tem mais de 2 metros, ele é muito grande e o doutor acaba chamando ele de monstro. E convida ele para trabalhar no castelo onde vai ter uma festa. Aí o desenrolar da história é exatamente isso. É uma história que tem monstro, que tem lendas, né, lendas vikings. E é bastante interessante o final desse livro. Eu gostei. Então, assim, gente, essa é a resenha do livro Coisas Frágeis. Eu achei bem interessante esse livro. Leiam, dê a opinião de vocês. E eu recomendo, vou ler Coisas Frágeis 2. Eu gostei muito desse autor. Esse autor, ele pega a gente mesmo, ele tem uma leitura fácil, a narrativa dele é bem interessante, ele não é cansativo. Então, assim, eu recomendo vocês lerem, dar a opinião de vocês. Esse livrinho, ele não é um livro caro. Eu vi aí nos sites, ele diz R$19. Para um livro de contos, é um livro barato, na minha opinião. Não digo barato, mas que condiz, né? Vale a pena. Salvo 1 ou 2 contos que não é muito interessante, mas compensa os outros contos. Então, sim, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima resenha.